Shalom, shalom, am shelohim, shalom ha'adon Yeshua HaMashiach, Hashem Eloheinu Yivarech otcha meod. Ani kan iyam kineret, ken, ani kan iyam kineret. Hayom hu yom shlishi, yom 11 בפברואר 2020. אני כאן ים כנרת. כן, shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Eterno esteja abençoando a sua vida poderosamente neste momento. Estou mais uma vez aqui no Yam Kineret, no Mar da Galileia. Este lugar foi palco de grandes milagres. Eu estava andando aqui na beira desse mar e lembrei-me de uma passagem muito profunda que aconteceu aqui em um desses lugares. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele vai orar no monte, ali bem próximo tem o Haorche, que é o monte das bem-aventuranças, e Jesus então manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar. E os discípulos vão, por ordem de Jesus, os discípulos vão. E na quarta vigília da noite, a Bíblia fala exatamente o horário, quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. Os discípulos estão no meio do mar, de repente Jesus, uau, o nosso mestre, Jesus, ele passa por essas águas andando, sem barco, sem nada, andando sobre as águas. Os discípulos começam a perceber que alguém está andando sobre as águas e os discípulos começam a ficar apavorados, atônitos, e começam a gritar, é um fantasma! É um fantasma! Só que Jesus, no meio do mar, andando sobre as águas, diz assim, ei, não temas, sou eu. Jesus está dizendo, sou eu, não temas. Aí, Pedro vira para o Senhor e diz assim, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse assim, vem Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro começou a andar por sobre as águas, exatamente essas águas. Pedro começou a andar sobre as águas. De repente, ele começa a sentir o vento forte. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita por socorro. Por que que Pedro começa a afundar? Porque ele começa a sentir o vento, ele começa a olhar para o vento. Ele deixou de olhar para a voz que ele estava ouvindo e começou a olhar para o vento que ele estava percebendo. E talvez seja o nosso problema. Às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Jesus para sentir os problemas que estão em nossa volta. Por isso, a gente acaba se afundando. Eu vim aqui para dizer para você, pare de ouvir as vozes, pare de sentir os ventos contrários. Continue ouvindo apenas uma voz, a voz divina. É essa voz que te guia, é essa voz que não te deixa afundar. Pedro começou a afundar e ele grita por socorro. A Bíblia Sagrada diz, o texto no original diz que o Senhor Jesus estende a sua mão, Yad, estende as suas mãos. Só que quando a gente lê o texto, a gente acha que Jesus deu as mãos para Pedro. Não. O texto no original hebraico diz
que Jesus estende as mãos e libera força, a palavra hazak, libera força para Pedro. E Pedro imediatamente começa a erguer-se novamente. E ele consegue subir no mar, consegue subir no barco. Sabe o que eu entendo aqui? Nem sempre Jesus vai segurar nas suas mãos e tirar você da situação, mas sempre Ele vai lhe dar força e renovo para que você saia da situação. Nem sempre o Senhor vai dizer, eu te tiro. Não, não. Às vezes Ele vai liberar força para você. Ele vai te dar força para que você saia dessa situação. Você está entendendo? Talvez você esteja esperando o Senhor estender as mãos e te arrancar dessa situação. Mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus para dizer, Ele está liberando a unção sobre a sua vida. Uma unção de renovo sobre a sua vida. E você vai sair dessa situação com a força de Deus. Receba hazak, receba a força de Deus. Eu estou aqui exatamente no mar da Galileia e estou dizendo para você, receba o renovo, receba a força de Deus para a sua vida, para que você saia dessa situação. E ouça o que vou lhe dizer, o que está atormentando você não vai afundar você. Não vai matar você. Não, hoje o Senhor está me enviando na tua casa, na tua vida. De alguma forma você está ouvindo esta palavra e recebendo a força de Deus para sair dessa situação. Então receba a resposta que você tem pedido ao Senhor e saia dessa situação através da força de Deus. Em nome de Jesus. Outro episódio interessante que aconteceu aqui no Mar da Galileia, Yam Kinneret, foi quando Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz que houve uma grande tempestade aqui no Mar da Galileia. Uma grande tempestade. O barco estava quase indo a pique por causa das ondas encapeladas. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, descansando. Porque como homem, ele sentia cansaço. Mas como Deus, ele dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como homem, ele sentia fome, mas como Deus, ele dizia, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Como homem, ele sentia sede, mas como Deus, ele dizia, eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Então Jesus estava na popa do barco, descansando. Os discípulos apavorados porque as ondas encapeladas, o barco a ponto de ir a pique. De repente alguém desperta Jesus e diz, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, vai até onde os discípulos estavam, vê que o vento muito forte, a onda encapelada. Jesus libera uma palavra. A palavra que Jesus libera no grego, koiné, que também era a língua falada naquela época, grego koiné, a palavra que Jesus libera era phimotet, que no grego é uma palavra usada apenas para repreender espíritos malignos. Jesus viu que a digital de Satanás estava ali. Jesus viu que não era a força da natureza. Os discípulos estavam acostumados, eles pescavam aqui direto. Eles estavam acostumados com isso. Eles pescavam direto aqui. Havia tempestade, só que essa era diferente. Era o próprio diabo querendo frustrar os planos dos discípulos. Quando Jesus olha, ele consegue ver Satanás por trás do vento.
Ele consegue ver Satanás por trás das ondas. Então Jesus libera uma palavra. No grego, essa palavra é phimotete, que é uma palavra usada para repreender espíritos malignos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Tem coisas que são coisas da natureza, mas tem coisas que são coisas demoníacas. Pastor, o que eu preciso? Sabe o que nós precisamos nesses dias? Discernimento. Discernimento. Porque nem tudo é natural. Tem gente que diz assim, fulano está doente. É para medicina. Nem tudo é para medicina. Tem coisa que é espiritual, querido. A gente precisa ser batizado com discernimento, o dom de discernir espíritos. Tem coisas que o diabo está agindo por trás de situações e você está dizendo, isso é coisa da natureza, isso é natural. Procura um médico e tem gente que está gastando tudo com um médico e não está resolvendo. O Senhor está abrindo os teus olhos nessa tarde e está lhe dizendo, ei, Satanás está por trás desse vento, mas eu uso a autoridade que tenho. Filho e filha de Deus, você que está me assistindo agora, eu uso a autoridade que tenho e declaro que esse vento diabólico na tua vida vai cessar hoje. Esse espírito de enfermidade que faz você gastar tudo com a medicina vai sair hoje da tua saúde. Na autoridade do nome de Jesus, Jesus olha para o mar e diz assim, isso não é a natureza, não é força da natureza, isso aí não é normal. Jesus consegue ver os demônios agindo por trás do vento, por trás das ondas. Jesus então declara uma palavra, phimotete, Satanás, eu te repreendo. Na mesma hora, houve bonança. Ei! A autoridade que o Senhor me deu. Eu estou aqui no Mar da Galileia, em Cafarnaum, em Quefarnaum. Eu estou exatamente aqui. E a mesma autoridade que Jesus tinha, eu tenho. Jesus disse assim, João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Eu tenho a autoridade que o Senhor Jesus também tinha quando estava aqui. Ele delegou a mim essa autoridade. Ele disse, eis que vos dou poder. Há poder e autoridade sobre a minha vida. Então, com a autoridade que o Senhor me deu, eu declaro sobre a sua vida que esse demônio hoje perdeu. Essa enfermidade que estão dizendo, procura um médico, e você tem procurado, tem gastado tudo e nada tem resolvido. Hoje ela sai da sua vida. Eu declaro isso no nome de Jesus. Phimotete, eu te repreendo, espírito de enfermidade, eu te repreendo, demônio, saia em nome de Jesus e essa tempestade vai acabar. Haverá bonança na sua vida, diretamente de Yankineret, do Mar da Galileia. Eu declaro, essa tempestade vai acabar. Haverá bonança na tua vida. Assim diz o Senhor, receba a bênção de Deus. Hashem Eloheinu Varer Otcha Meod. Shalom, shalom.